e diz assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e abençoava em tudo que ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em sua casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo que tinha e não se preocupava com nada, a não ser a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia, ela disse: Vem, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada que está nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs responsável por tudo que tem aqui. Nesta casa eu mando tanto como ele. Aqui eu posso ter o que dizer, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que fosse para a cama com ele, mas José não concordou. Ele também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ela entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ela havia deixado a capa em suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, este hebreu que meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando essa capa no quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: Esse escravo hebreu que me trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto, e ele correu para fora, deixando essa capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficavam presos do rei. O José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os presos, e ele que mandava em tudo o que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e abençoava tudo o que ele fazia. Vejam só o exemplo de José. José, ele era, mesmo que ele fosse para a cadeia, ele quis obedecer a Deus. Mesmo que tudo desse errado, ele não iria se afastar de Deus, não queria fazer o que Deus nos aprova. Bem, a vitória de José sobre a tentação foi alcançada, porque ele desistiu não trazer tristeza ao coração de Deus. A maior preocupação não era com José, não era com a mulher dele, não era com os escravos, nem com o carcereiro, era com Deus. Como que Deus consideraria essa situação? Se nós agíssemos sempre como José, com certeza que Deus vê e conhece tudo o que fazemos.
evitaríamos de assistir, ler, escrever, fazer tudo que Deus não gosta, tudo que é poluível a nossa mente, a gente não iria fazer. Imagina o quanto que a nossa consciência não iria ficar feliz, porque ela não ia fazer nada. Bem, também é possível deixar de ouvir a consciência como fizeram algumas pessoas. Você já ouviu a história de um colono? Ele estava dormindo e a gente sabe que quando a gente dorme, a gente não gosta de ser interrompido. E o seu cachorro estava latindo muito forte, porque tinha ladrões naquela casa. E o dono, com muita raiva, porque ele não queria ser incomodado, ele queria dormir bem e descansar bem para que no outro dia estivesse bem, né? E o cachorro continuava latindo. Ele gritou, aquele cachorro falou, mas o cachorro não obedeceu porque tinha ladrões lá dentro. E ele pegou a espingarda e matou o cachorro. Mas, quando ele acordou no outro dia, para sua decepção, tudo o que tinha naquela casa, tudo possível que os ladrões poderiam roubar, foi tirado. Não tinha quase nada. Imagina, vamos falar que a consciência era um cachorro. Aquele dono, ele não queria ouvir essa consciência, porque ele estava ocupado com as suas coisas. E também que aquilo só incomodava ele. Às vezes a gente também é um tipo de balear a nossa consequência. Ela está lá gritando, falando, aquela voz interna, e a gente pega e não dá ouvido a ela. E na maioria das vezes tem uma consequência. Bem, mas a consciência também pode ser cauterizada. Essa é uma característica típica dos sinais de apostasia. Lá em 1 Timóteo 4, 1 a 2, alguém quer ler? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado as próprias consciências. Muito bem. O que é a finalidade da consciência? Ela expõe a culpa diante de Deus, leva ao arrependimento, muitas vezes leva ao arrependimento e perdão. Mas será que tudo que a gente tenha feito nessa semana Deus gostou? Nos últimos dias você